Aos irmãos que nos acompanham pela internet, também o nosso boa noite. Deus fale aos nossos corações, que Deus possa ter misericórdia de nós. Estamos falando sobre famílias. Continuamos a série sobre famílias, temos falado sobre a perspectiva de Deus para as famílias, a perspectiva cristã das famílias, os estigmas que pesam sobre nossas famílias. Já falamos sobre a importância da influência dos pais sobre os filhos, e que os pais exercem papel fundamental na inspiração dos filhos a respeito da fé, e por exercer essa inspiração, e por faltar inspiração dos pais nos filhos, falei para vocês de uma pesquisa que aponta que 80% das crianças em idade de ensino fundamental, que são cristãs, quando chegarem na idade universitária, vão se afastar da fé e vão se afastar da igreja. Nós dissemos, não, Senhor, nós queremos inspirar os nossos filhos. Diz também que é um grande perigo as famílias se isolarem. Família sozinha não vai a lugar nenhum, papai, mamãe e filhos não vai a lugar nenhum. Vai chegar uma hora que os filhos vão ouvir outras vozes. Quem serão essas outras vozes que vão estar perto dos nossos filhos? Falei da importância da comunidade, de termos outros adultos cooperando na inspiração dos nossos filhos, para que eles ouçam outras vozes, e minha oração é que sejam vozes de dentro da comunidade, para que lá fora, eles sejam inspirados, ou inspiradores também do Espírito Santo e pelo Espírito Santo, né? No domingo passado eu tentei lhes falar sobre as prerrogativas que a religião faz a respeito de Deus, né? Deus é amor, mas a religião coloca esse mas que impede muitas vezes as pessoas, as crianças, de ouvirem ou sentirem, desfrutarem do amor de Deus, né? Por exemplo, não faça isso que você vai deixar Jesus triste, não faça isso que Deus castiga. Então nós começamos a colocar um monte de empecilho para o amor de Deus, e a Bíblia declara abertamente que Deus é amor, e Deus nos ama, não há pré-condições para esse amor, né? E muitas vezes nós impedimos que esse amor alcance o coração dos nossos filhos, alcance inclusive os nossos corações, e aí as famílias vão se perdendo do amor de Deus, começam a trabalhar na perspectiva do medo, passam para os filhos a ótica do medo, e nós vivemos aí um tempo onde os jovens estão abandonando a fé. Os jovens não querem saber da igreja, muitos, a maioria, não todos, mas as crianças muitas vezes são colocadas em lugares ou em perspectivas de vida onde não vai dar certo lá na frente, eles vão se afastar da igreja. Então nós precisamos repensar todas essas coisas. E dentro desse conjunto de repensamentos, hoje eu gostaria de convidar vocês a pensarem sobre o estigma do mundo das coisas. O estigma do mundo das coisas. Por quê? Porque hoje os pais trabalham, as mães trabalham com a seguinte ótica: tudo que eu não tive, o meu filho vai ter. O meu filho não vai passar pelo que eu passei. Então, muitas vezes, os pais hoje têm trabalhado para dar aos filhos coisas que eles nunca tiveram, e se esquecem que a maior herança que eles podem deixar é um coração cheio de princípios e cheio de valores. Trabalhamos por coisas, porque nós estamos num mundo onde ter coisas é importante. Nós vivemos num mundo onde ter coisas, ser alguém é o que vale, quando na realidade a palavra de Deus caminha na seguinte ideia: seja alguém segundo o coração de Deus. Esse é o maior valor que nós podemos deixar para os nossos filhos e para as nossas filhas. O que não significa que é errado ter coisas, trabalhar para ter coisas. Trabalhar para dar o melhor para os nossos filhos também não é errado. O que nós precisamos é se encontrar. O que nós precisamos é tentar achar um caminho saudável para tudo isso. Nesse mundo onde o estigma das coisas pesa sobre nós, nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Nós precisamos deixar que Ele entre na nossa casa, sente na nossa mesa e nos ensine como devemos proceder. Por isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse.
Sem medo. Pode abrir. Vai dar certo. Livro do Apocalipse, no capítulo 3. É o último livro da Bíblia aí, para quem não tem muita familiaridade, mas vai ser projetado aí. Livro do Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso de número 14, a carta à igreja de Laodiceia. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Essa é a carta à igreja de Laodiceia. Das 7 igrejas da Ásia, a qual são escritas 7 cartas, é a igreja mais rica. Diferente da de Filadélfia, por exemplo, que era mais pobre. Por volta do ano de 60, ali na região onde hoje é a Turquia, houve um grande terremoto. Todas as cidades precisaram de apoio financeiro de Roma para se reerguer, menos Laodiceia. Laodiceia era poderosa, cheia de grana. Cheia de grana porque lá existia um grande comércio de linho. O comércio era muito grande na parte de tecidos. Movimentava e aquecia o comércio, a vida financeira da cidade. Provavelmente havia ali também um grande avanço na medicina. Porque eles eram portadores de remédios, como o colírio. Provavelmente os melhores oftalmologistas da época estavam lá em Laodiceia. Laodiceia era invocada. Quando esquentava demais, eles fizeram uns aquedutos até a cidade de Colossos. E pegavam a água gelada de Colossos. Quando esfriava, eles faziam um outro aqueduto até a cidade de Herápolis, para pegar as águas quentes. E Herápolis era a cidade das águas termais. Mas comumente a água em Laodiceia era morna, porque eles pegavam água gelada de um lado e água quente do outro. Eles eram invocados. Só que a carta, a igreja na Laodiceia era por quê? É porque eles estavam se tornando como a cidade, prepotentes, arrogantes. A igreja estava se amoldando aos padrões da cidade. Batia no peito e se achava autossuficiente. Característica típica de quem é muito rico. Bate no peito e se acha autossuficiente. Não preciso de nada. Não preciso de ninguém. Basta-me a mim mesmo e a minha riqueza. A igreja de Laodiceia estava se adaptando a essas coisas. Se achando autossuficiente. Se achando autossustentável em si mesma. Se achava... não precisava de ninguém. Aí o Espírito vem à igreja e diz assim: olha, vocês estão me deixando do lado de fora.
Vocês têm muito dinheiro, ok. Vocês têm muita estrutura, ok. Vocês são legais pra caramba, ok. Mas eu estou do lado de fora. É por isso que o texto diz: eis que estou à porta e bato. Aquela igreja, ela se amoldou tanto aos padrões da cidade que já não se importava com ninguém. Já não olhava para ninguém. Perdeu a sensibilidade. Porque pessoas, quando se tornam autossuficientes, elas se tornam insensíveis às dores do próximo. Existem várias Laodiceias nos dias de hoje. Botucatu é uma Laodiceia. Botucatu é uma Laodiceia. Para quem vem de fora, assim como eu, já respondeu a pergunta: de que família você é? Se você não tem família de nome, provavelmente você já sentiu um olhar diferente. Se você não tem cargo importante na cidade, provavelmente você já se sentiu rejeitado ou rejeitada. Porque o espírito de Laodiceia é o espírito que predomina sobre o mundo. Um estigma das coisas, onde ter é importante, ser alguém é importante, ter coisas de valores é importante, ter uma família é importante, uma família de influência é importante. Nós precisamos, como igreja, nessa Laodiceia, examinarmos a nós mesmos para não nos tornarmos como Laodiceia. Nós precisamos olhar para dentro de nós para não nos tornarmos como Laodiceia. Os nossos filhos não podem crescer sendo influenciados pela Laodiceia. Eles têm que estar dentro de Laodiceia, junto, misturado e embolado na Laodiceia, mas não ser contaminado nem influenciado pela Laodiceia, amém? Então o que eu estou dizendo não é que nós vamos blindar os nossos filhos, agora nós vamos ficar aqui, porque esse mundo é mau. As igrejas gostam de fazer isso, não vai para o mundo, porque o mundo é mau. Não, nós temos que ir. Nós temos que ir, o nosso chamado é ir. Agora o problema é como nós vamos. Nós vamos para nos tornar como eles? Nós vamos para ser como eles ou nós vamos para fazer a diferença? E fazer a diferença não é comprar briga, não é brigar com quem é assim, mas é acolher os que estão sofrendo, é acolher os que estão sendo rejeitados, é estender a mão e o abraço para aquele que está sendo rejeitada, e sermos nós a voz que clama no deserto, a voz do Espírito, a voz que diz: vós sois bem-vindos, seja bem-vindo. Os nossos filhos precisam ser influenciados de maneira diferente, para que não se tornem prepotentes, para que não se tornem autossuficientes, para que não se tornem aqueles ou aquelas que são dominados pelo prazer de ter as coisas, para que não se tornem futuras gerações que deixaram Jesus do lado de fora. E eu quero pontuar algumas coisas aqui hoje. Quero pontuar algumas coisas com vocês à luz do texto. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Você não influencia nada. Você se amoldou às águas termais. Você se amoldou à mornidão. A mornidão faz sentido para você. Esse mundo de ter as coisas começou a fazer sentido para você. Esse mundo de ter as coisas começou a fazer muito sentido para você. Esse mundo do status começou a fazer muito sentido para você. Cuidado para você não se tornar morno, se é que já não está. Meus irmãos, a gente olha a internet, a gente olha a televisão, a gente olha um monte de coisa, a gente vê o levante, o desejo pelo consumismo, ou o fomentar do desejo e o fomentar do consumismo, de ter coisas.
Nós não podemos nos amoldar a isso. A vida não é ter coisas. A alegria da vida não é ter coisas. Ter coisas é muito bom. E que Deus abençoe, que você trabalhe e conquiste todos os seus sonhos. Mas a diferença é: não ajunteis tesouros na terra, aonde o tempo e a ferrugem vai comer tudo. Mas juntem tesouros no céu, porque lá nem o tempo, nem bicho, nem ladrão, nem ninguém rouba, nem acaba. O que a beleza da poesia e o ensino profundo das Sagradas Escrituras tem para os nossos corações, não é que existe um cofre do céu e um cofre da terra. Carro é coisa da terra. Orar é coisa do céu. Irmãos, isso aí a gente não ensina nem para as nossas crianças. A questão não é o cofre do céu ou o cofre da terra, mas aonde você está no céu, na terra. O quanto a sua riqueza na terra é inspirada, é iluminada pela riqueza do céu. O quanto que o que você tem na terra é iluminado pelo que você também tem no céu. O problema então não é ter coisas. O problema é o quanto que ela é iluminada pela luz do Evangelho. Porque se ela não é iluminada pela luz do Evangelho, ela se amolda à mornidão deste mundo. Não serve para nada, a não ser para o seu deleite. Eu já disse uma vez aqui, né? Se eu pudesse escolher morar na frente da praia, eu moraria na frente da praia, uma casa bem sossegada, com os pés de coco, sem dúvida nenhuma. Trocaria pelo lugar onde eu moro, que está construindo um prédio. Meus irmãos, aquilo não é de Deus. Acho que prédio não é um negócio de Deus. Todo dia uma guerra. Senhor, abençoa os pedreiros. Cai massa no fundo de casa. Você olha, glórias ao Deus Altíssimo. Quem dera fosse assim, né? O jeito que eu olhasse para eles. Se eu pudesse, então eu moraria na praia. Pecado? Não, pecado nenhum. Agora, o quanto com o que eu tenho, ou o que eu quero ter, é iluminado pela perspectiva do reino. O quanto que Jesus está nisso tudo. Não é pecado ter coisas, querer coisas, mas ser dominado por esse estigma do mundo, de ter as coisas, é um grande equívoco que nós precisamos nos libertar e não deixar que os nossos filhos caiam nisso. Ou, eu assisto Dragon Ball com meus filhos. E quem já assistiu o canal infantil aí, o Cartoon Network, aquelas coisas? É propaganda de brinquedo o tempo todo, né? Compra isso, adquira já, compre isso, compre aquilo. Falei, velho, se pegar um menino consumista, um pai que valoriza dar as coisas, os caras ficam ricos só nessas propagandas. Só que eles gastam na propaganda, eu já acho que... Então, as nossas crianças são bombardeadas o tempo todo, mas qual é o princípio que nós vamos iluminar a mente deles? Qual é o princípio que nós vamos inspirar a vida deles? Então, se a nossa vida não for a inspiração, não adianta nós falarmos para os nossos filhos. Se a luz do Evangelho não iluminar a nossa vida para nos tirar da mornidão de Laodiceia, Laodiceia vai chegar aos nossos filhos. Laodiceia vai chegar nos nossos filhos. Não ajuntem tesouros na terra, mas juntem no céu. E o quanto que esse do céu ilumina a terra? Quanto? Depois, o Espírito diz assim à igreja na Laodiceia: você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não preciso de nada.
Esse é o grande problema de ter as coisas. Achar que não precisa de mais nada, nem de mais ninguém. Ter as coisas nos coloca num estado de autossuficiência. Não é bom que o homem esteja só, diz as Sagradas Escrituras. Ninguém é feito para ficar sozinho. Gente sozinho está doente. Você pode ver quando alguém cai em depressão, o que ela quer? Ficar sozinha. Fechada. Sem conversar com ninguém. Está doente, precisa de ajuda. Os moldes de Laodiceia nos colocam em: vamos ficar somente a gente. A gente quem? Os vestidos. Nós que temos. Nós que somos. Começamos a trabalhar com facções. Começamos a trabalhar com segregação. Começamos a trabalhar com preconceito. Os nossos filhos começam a trabalhar com preconceitos. Os nossos filhos começam a rechaçar, ou muitas vezes podem ser rechaçados por não ter determinado tipo de tênis. Não estar investindo em determinado tipo de marca de roupa. É um estigma do mundo das coisas. E aqueles que têm, quando são amoldados aos mares, às águas de Laodiceia, batem no peito e dizem: eu sou autossuficiente, eu agora tenho tudo, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Começamos a dizer: nós aqui é que somos, olha aqui nós que temos, nós que pertencemos. E o problema é que essa mensagem aqui, irmãos, não é para a cidade de Laodiceia. Essa era uma realidade de Laodiceia que estava influenciando a igreja. As igrejas são assim. Os santos, os bons, e do outro lado, às vezes com um banco num formato diferente, os profanos, os pecadores, os em disciplina. Nós começamos a criar rótulos. Esquecemos de ver corações. É como se nós fizéssemos assim, ó. As mulheres de boa índole aqui da PIB vêm com saia abaixo do joelho. Automaticamente, todas aquelas que chegassem com a saia acima do joelho, rotularíamos: essa não é de boa índole. Colocamos nas coisas os parâmetros para o bom, para o santo, para o sagrado e para o profano. Esse jogo é um jogo que não faz parte do evangelho. Esse é um jogo da religião. É um jogo de uma perspectiva onde Jesus diz assim na sequência do versículo: você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Por que pobre, cego e nu? Porque em Laodiceia existiam as pessoas mais ricas e era a cidade mais rica e provavelmente a igreja mais rica. Mas você é pobre, diz o Espírito. Porque em Laodiceia estavam os melhores Fashion Weeks. Provavelmente deveria ter, o Ed René que vai falar isso, né? Provavelmente lá em Laodiceia tinha a Laodiceia Fashion Week. Todo mundo bem alinhado, fino, mas você está nu. Os melhores oftalmos, oculistas, mas você está cego. Porque você não consegue enxergar a sua miserabilidade, a sua nudez. Porque o valor não está no que você tem, nem no que você é, porque você me deixou do lado de fora. Você é digno de compaixão. Está caído.
Uma religião que pinta que ter coisas é sinal de ser abençoado, deve ser considerada anátema. Uma igreja que pinta, você tem que ter coisas, porque se você tiver fé, você vai conquistar, deve ser chamada anátema. É outro evangelho, não é o evangelho do reino de Deus, não é o evangelho da graça, meus irmãos. Isso que pintam na televisão, sem medo nenhum de afirmar, é anátema. O evangelho de ter coisas é anátema. Porque a riqueza deste mundo não é nada senão iluminada pela perspectiva do reino. Ter cargos neste mundo não é nada se não for pela perspectiva do reino. Ter as melhores coisas não é nada se não for pela perspectiva do reino. A igreja em Laodiceia estava miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nua. E recebe um conselho do Espírito. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha. Nós podemos ir a Deus e nos encontrarmos e sermos saciados. Essa fala aqui é a mesma fala que está lá em Isaías 55, que nós lemos aqui na oração. Eu convido você a abrir comigo em Isaías 55. O convite de Jesus é o mesmo. E ele diz assim, a partir do verso 1: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Nós podemos ir até Jesus e sermos saciados. Nós seremos cuidados. Nós seremos aceitos. Essa é a mensagem do Evangelho para a igreja. E essa deveria ser a mensagem da igreja para Laodiceia, em Botucatu. Ou Botucatu, Laodiceia, como quiserem. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Essa deve ser a mensagem: venham todos. Os sem família, os sem nome na cidade, os sem cargos importantes na cidade, os que não se vestem como nós achávamos que deveriam se vestir. Venham todos, são todos muito bem-vindos. Vocês que não sabem nada de Bíblia, vocês que falam heresias, venham todos, se arrependam, se convertam. Vocês que batem no peito e se acham muito bons, são dignos de compaixão, venham vocês também. Há espaço para vocês também. Desde que se vejam pobres, cegos e nus, venham todos. O problema é que a mensagem não é venham todos. O problema é que a mensagem das igrejas é venham vocês, os melhores. Deixa eu ver, os bons, os dignos. Nós vivemos numa cidade que é preconceituosa. E não é só a realidade da nossa cidade. Várias cidades, estou falando da nossa porque nós estamos aqui. Não adianta eu falar de São Paulo. Não adianta eu falar do caos do Rio de Janeiro, embora ore pelo Rio de Janeiro. Mas eu não estou lá, nossa igreja não é lá. Nossa igreja é a primeira igreja batista em Botucatu. Qual que é a nossa realidade? É uma realidade que é assim. E eu não estou falando de porque eu ouvi falar.
Eu estou falando porque eu vim de fora e passei por isso, e vários irmãos e amigos meus com qual conversei passaram por isso também. Então é uma realidade da cidade. E agora, eu me amoldo a Laodiceia ou eu digo, não vou me amoldar a Laodiceia? E o Evangelho me inspira. O Evangelho me inspira. Não, eu não vou me amoldar. Eu não quero me amoldar. Eu não posso me amoldar. Os meus filhos, as minhas filhas, não podem ser amoldados nisso. Mas para eles não serem amoldados, alguém precisa inspirá-los. Eles precisam ver alguém. Eles precisam olhar para alguém. Para onde ou para quem eles vão olhar? Eu volto lá no começo da minha reflexão. Para os pais. Aonde os pais vão encontrar guarida? Na comunidade. E é nessa troca, nessa simbiose, que a comunidade se fortalece, as famílias se fortalecem, os filhos são inspirados, as filhas são inspiradas, e o Evangelho se propaga, meus irmãos. A minha oração é que quando nós ouvirmos assim, cara, Botucatu é complicado. Não, mas existe um lugar. Existem pessoas. Como eu já encontrei também várias pessoas. Não encontrei só gente laodiceiana. Encontrei gente do bem também. Encontrei pessoas que eu fiz amizade. Encontrei pessoas de bom coração. Daqui de Botucatu, é verdade. Encontrei sim. Pessoas de gente boa. O problema é que às vezes o sistema de Laodiceia está tão impregnado e a gente sucumbe ao sistema de Laodiceia que a gente já nem percebe mais que a gente está laodiceiando. Estamos laodiceiando. Não existe essa palavra, estou inventando mesmo. Mas precisamos conhecer isso. Nós precisamos diagnosticar isso e não aceitar isso. E é por isso que a palavra vem aos nossos corações, porque ele diz: repreendo, disciplino aqueles que eu amo. A palavra do Senhor está falando conosco, irmãos, por amor a nós, está nos exortando. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É como se Jesus estivesse como peregrino em Botucatu. É como se Jesus fosse forasteiro em Botucatu e dissesse: olha, estou chegando na cidade. Quem vai abrir as portas para mim? Quem vai me receber como forasteiro? Quem vai me receber como sem família? Quem vai me receber como quem sem influência, sem QI? Quem vai me receber? Aonde ele vai encontrar guarida? Aonde? Aonde? E se nós abrirmos, ele entrará e ceará conosco, partilhará conosco, tomará conta das nossas vidas, tomará conta dos nossos filhos. Mas Jesus precisa entrar, porque enquanto nós vivermos de acordo com a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ele vai estar do lado de fora. Do lado de fora. Nós vivemos num mundo tão complicado, que nós trouxemos, e eu não queria falar isso, mas eu já, como não estou nem aí para nada mesmo, eu não queria falar isso, mas eu vou falar. Nós trouxemos o Carlos Bezerra Júnior, deputado estadual, para falarmos sobre perspectivas do Evangelho, do Reino, projetos sociais, socorro aos necessitados, serviço ao próximo, amor aos que necessitam. No primeiro encontro que ele teve com a liderança religiosa da cidade, alguém perguntou para ele aqui: você veio aqui fazer campanha?
A preocupação não era pelo fato de ser ele um político. A preocupação desses que se dizem evangélicos e lutadores dos direitos dos pobres e oprimidos era se ele ia tirar voto daquele que é da cidade. A preocupação não é o reino. A preocupação é a gaiola eleitoral. A preocupação vai tirar voto do fulano. A preocupação vai prejudicar a candidatura do ciclano. Trabalham numa ótica dos estigmas deste mundo. Não pensam na ótica do reino. Porque quem esteve aqui e ninguém, registra na internet, ninguém dessa classe política, religiosa, estava aqui no dia. Estava aqui no dia. Para aprender como que se consegue recursos para os projetos sociais. Para aprender que direitos humanos não é direito de bandido. Para aprender que a defesa do pobre, do oprimido, é papel da igreja, papel do evangelho. Não estavam aqui. Sabe por que não estavam aqui? Porque existe o espírito de Laodiceia nessa cidade. Dos nossos, da gente, de fora não. De fora não. E nós precisamos romper com isso em nome de Jesus. E nós vamos romper com isso em nome de Jesus. Porque eles gostam de colocar, Botucatu é do Senhor Jesus. O escambau é deles. Do jeito deles. Dos políticos deles. Para a glória deles. Laodiceia. Não precisamos de ninguém. Não precisamos de nada. Somos autossuficientes. Miserável. Pobre, cego e nu é o que és. É o que és. Ou a gente se posiciona contra esse sistema, ou a gente se torna morno como Laodiceia. Ou a gente deseja mudar. Ou a gente deseja servir e amar, simplesmente por servir e amar. Ou a gente começa a fazer o jogo de Laodiceia. Eu não sei. Essa mensagem não dá ibope. Essa mensagem não bota medo. E me desculpem. Mas me parece que muitas vezes as pessoas gostam de ouvir uma coisa de medo. As pessoas gostam de ouvir sobre Deus vai pesar a mão. As pessoas me parece que gostam de ouvir que Deus vai castigar mesmo. Se você não der, Deus não vai fazer. Se você não fizer, Deus não vai fazer. Me parece que as pessoas gostam muito disso. Eu não sei, eu não consigo pregar isso, meus irmãos. O que eu acredito, eu sei que isso não dá ibope, eu sei que isso não agrada, eu sei que isso choca, eu sei um monte de coisa. Eu sei. Mas é que eu preciso dizer para você que nós vamos servir, nós vamos amar, nós vamos ser mal falados, nós vamos ser combatidos e ninguém vai aplaudir a gente, mas e daí? Venham, comam e bebam todos vocês que não têm dinheiro, que não têm status, que não têm para onde ir, todos vocês que são forasteiros, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Não dá para caminhar em outra mensagem. Eu não consigo. Nós não conseguimos. Para nós não dá mais. Para fazer esse jogo de Laodiceia. Porque eu não quero que o Senhor olhe para mim, Renato, pobre, cego, nu, miserável você está sendo. A minha oração é misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Não, Senhor. E tudo isso que eu disse vai inspirar a vida dos nossos filhos. Vai fazer com que a vida dos nossos filhos olhem para as nossas vidas
e vejam algo genuíno e não simplesmente uma religião. Meu pai ou minha mãe era alguém da igreja. Desculpa aí, hein? Eu não quero que meus filhos olhem para mim. Meu pai e minha mãe era alguém da igreja. Eu quero que meus filhos olhem para mim, olhem para minha esposa. E eu acho que é o desejo de todos os pais. E eu oro para que seja o desejo de nós pais aqui da Bíblia. Meu pai era um grande homem de Deus. A minha mãe era uma grande mulher de Deus. Não é perfeito. Não é o santarrão, santarrona. É homens e mulheres de Deus. Eu li uma história. Li não. É que assim, quando as esposas lêem um livro, a gente lê junto, porque elas contam tudo. A minha esposa está lendo um livro. Orem por mim, irmãos, eu estou passando por uma prova. Eu estou em pecado. Confesso para a igreja aqui. Eu estou lendo 4 livros e não estou conseguindo terminar. Isso é terrível. E não termino nenhum, fico no meio perdido. Isso é fragilidade. Isso é terrível. Só que glória a Deus pela minha esposa, que ela está dando continuidade na leitura e ela compartilha comigo. As mulheres quando leem, elas falam, agora você tem que ouvir isso aqui, eu vou ouvir. Na hora que eu ler, já está resumido. Esse capítulo eu pulo. Ela me contou uma história muito interessante de um livro chamado A Revolução. Uma Vida Radical. O autor, me fugiu o nome do autor agora. Nem o meu direito vou lembrar o nome do autor. Eu esqueci, enfim. Ele diz assim que ele estava num grupo de pessoas cristãs e essas pessoas cristãs estavam buscando o que fazer para Deus. O que a gente faz para Deus e tal? Vamos fazer alguma coisa para glorificar o nome de Deus? E eles eram pessoas de posses. Eles decidiram, vamos fazer o seguinte: pulseiras de ouro 18 quilates, em seu lugar o que faria Jesus. Grande obra de Deus. Uma grande obra de Deus. Pulseiras de ouro 18 quilates, com a inscrição, em seu lugar o que faria Jesus. Foi a decisão que eles tomaram para glorificar o nome de Deus. Ao ver isso, ou ouvir essa história, e ao estudar o livro de Laodiceia, me remeti à igreja de Laodiceia. A igreja das coisas, do ter coisas. Por nada contra quem usa a pulseirinha aí em seu lugar o que faria Jesus, mas aqui você não vai encontrar essa pulseirinha. A gente adora fazer camisa com versículo. Aqui você não vai encontrar essas coisas. Porque isso é coisa de Laodiceia. Me desculpa. Mas para nós isso é coisa de Laodiceia. Porque nós não estamos aqui para fazer camisas com versículos para evangelizar. Outra vez eu estava com uma reunião de cristãos, jovens cristãos. Esse foi o meu temor, porque eu estava com meio de jovens. Eu gosto muito de jovens, estava lá com essa galera, tal. Eu falei assim, vamos jogar uma ideia. Como é que a gente faz para evidenciar Jesus para a cidade de Botucatu? Aí eles pararam, pensaram. Eu acho que a gente poderia sair batendo na casa das pessoas, perguntando se elas querem cantar umas canções e a gente pregar a palavra para elas. Eu falei, não, isso é o testemunho de Jeová já faz, não precisa encher o saco das pessoas batendo de casa em casa. Me preocupou porque eram os jovens falando essas coisas, entendeu? Me preocupou porque Laodiceia está influenciando. Me preocupou porque está se perdendo o sentido do evangelho, que é amar as pessoas, amar ao próximo, fazer o bem. Eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo para você que Jesus está do lado de fora.
Pode ser que Ele esteja do lado de fora da sua vida. Pode ser que Ele esteja do lado de fora dos seus projetos, dependendo quais eles forem. Nessa noite, Ele quer entrar e cear conosco. E o entrar de Jesus para cear conosco é partilhar. Ele vai partilhar conosco. Ele vai dividir conosco. Ele vai se dar a nós, para que também nós sejamos capazes de partilhar, de dar, de repartir, e fazer com que aquilo que nós temos seja iluminado pela mensagem do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, projete, sonhe, estude, trabalhe, mas coloque Jesus para o lado de dentro. No seu trabalho, lembre-se que nós estamos em Laodiceia. Na sua casa, no meio da sua família, lembre-se, nós estamos em Laodiceia, mas nós não podemos ser como Laodiceia. Não precisa ter medo de Laodiceia. Laodiceia é um belo lugar para se viver. Glória a Deus por Laodiceia. Mas o nosso reino não é de Laodiceia. O nosso reino é do alto. Eu espero, do fundo do meu coração, que os nossos filhos vejam a nova Jerusalém em nós. A nova Jerusalém sendo manifestada através de nós. E que, embora saibam que estão em Laodiceia, não são de lá. E que olhem para nós como pais e digam: meu pai e minha mãe não são de Laodiceia, pertencem à nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus diz: que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Que a terra se pareça com o céu, o máximo possível, através de mim e através de você. No céu, as pessoas são bem-vindas. No céu não há distinção de preto, branco, amarelo, vermelho. Alto, baixo, careca. Nada contra. Cabeludo. No céu não há distinção por profissão, por classe social. No céu todos somos um. No céu todos estamos juntos. Estaremos juntos. E quando Jesus nos ensinou a orar, Ele: que a tua vontade seja feita aqui como é aí também, Senhor. E que seja através de mim, através de você. Que seja através de nós. Ser sal, ser luz, é iluminar um lugar que está sem tempero, sem sentido e na escuridão. É por isso que nós somos chamados para fazer isso, para sermos isso. Que Deus nos capacite, que Deus nos ajude, que Deus ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para a glória dEle. Coloquemos-nos de pé, vamos cantar essa canção em oração, clamando e crendo que o Senhor falará conosco. Amém.